Bom, pessoal, aqui temos um exemplo de um circuito RL, tá? Então, vamos ver. Temos duas chaves. A chave 1, certo, abre em 0 e a chave 2 abre em 35 milissegundos depois. Então, as duas chaves estão inicialmente fechadas, tá? Eu quero encontrar a corrente que passa pelo indutor entre 0 e 35, tá? Eu quero encontrar a corrente depois de 35 milissegundos e ver qual é a energia no indutor, qual é a energia no indutor, qual é a energia no resistor, certo? E ver qual seria a relação de porcentagem entre elas, que é só fazer uma divisãozinha, tá? Então, inicialmente o circuito está completamente fechado, né? As chaves estão colocadas. Nesse sentido, eu vou precisar dos seguintes conceitos, certo? Lembrar que a potência é a tensão vezes a resistência, que isto é a lei de Ohm, né? E lembrar que a energia é a integral da potência com relação ao tempo. Vamos precisar para a última questão. E a energia do indutor é o meio do indutor vezes o módulo da corrente ao quadrado, certo? Em função desse princípio, vamos começar. Eu tenho minha fonte de 60, meu resistor de 12, 4, circuito fechado, aqui, três, certo? Vou passar para o outro, 18. Aqui no início o indutor fica curto-circuitado, né? Porque todas as portinhas aqui de entrada estariam fechadas, né? Então o indutor simplesmente para carregar ele começa a curto-circuitar. Observe que se ele curto-circuita, que ele fica fechado, na primeira situação eu vou eliminar este resistor aqui de 18, certo? Então eu termino eliminando ele. Tá? Que me dá isso? Isso me dá uma relação que estes três resistores vão ficar em paralelo, certo? E eu quero ver a corrente que passa por aqui, ou seja, pelo resistor 3, que essa é a corrente antes de começar a abrir, né? A corrente I0. Então, essa resistência equivalente vai ser 1 dividido 12, mais 1 dividido 6, mais 1 dividido entre 3, certo? Então, isto dá aproximadamente, tá? Uma resistência de 1,71 ohms, certo? Pronto, eu já calculei a resistência total. Então, como já tenho a resistência total, eu tenho uma divisão de tensões. 1, 7, 1 e 4. Observemos que eu preciso calcular esta tensão aqui, certo? A tensão 1, ela vai ser a mesma neste ponto, certo? Vai ser a mesma neste ponto e, portanto, a mesma que temos em 3. Assim consigo calcular essa corrente, que seria os 60 volts, né? Vezes 171 dividido 4, que é a soma das resistências totais. Ou seja, que essa tensão dá 60 vezes 171 dividido
5,71. Dá 17,96 volts, certo? Então, a corrente, antes de começar a abrir, ela vai ser 17,96 volts, né? Bom, que seria a lei de Ohm, V dividido R. 3 e 17,96. Que isso dá aproximadamente 6 amperes, né? Então, como já temos essa corrente ali, vamos prosseguir abrindo as chaves, tá? Então, no primeiro caso, eu vou abrir a chave. Abrir chave 1, certo? Então, neste caso, observemos aqui. Eu vou mostrar aqui rapidamente, certo? Todas as chaves fechadas. Observem que a corrente no indutor ele é próxima de 6, ela vai para 6, certo? E aqui a outra corrente ela começa a diminuir e vai para 0 porque ela não existe, né? Então é como se estivesse corto-circuitado, tá? Pronto. Então, voltando aqui, se eu abro a primeira chave, eu tenho 6, 3, meu indutor, 0,15 Henry, né? 150 mH, e 18. Observemos que estamos no tempo 0 até 30 que pedia a questão 35 milissegundos, certo? Nesse tempo, eu vejo que estas duas resistências estão em paralelo, em série, perdão. Então ela fica 9, meu indutor, e 18, tá? Assim que teríamos essas duas resistências agora paralelas, tá? Então vamos fazer o paralelo entre 1 dividido 6 mais 1 dividido 9 e 1 dividido 18. Isto nos dá uma resistência de 6 ohms, certo? Ou seja, nós já vimos que a corrente, nesse caso, seria R dividido L vezes T, tá? Então, temos que nossa corrente inicial, ou seja, antes do zero, ela foi 6. E agora teríamos 6 dividido 0,15. T. Que isto é 6 e a menos 40 T. Que nos diz essa relação? Essa relação nos diz que a corrente começa a ter um decaimento exponencial, certo? Então, vamos verificar isso aqui rapidamente, certo? Eu abri a chave e observei a imagem embaixo, tá? Ela começa a cair exponencialmente, certo? Começa a cair bem rápido, tá? Então, voltando, temos a terceira situação, certo? Que é chave 2. Então, abrir chave 2. Teríamos, nesse caso, 6, 3
e o indutor, né? Podemos observar aqui que a resistência agora é 9, certo? Então, nós estamos no tempo maior a 35 milissegundos, certo? Então, minha corrente tinha dado 6 E a menos 40 vezes T. Então, vou avaliar ela nos 35, que é a corrente inicial. Milissegundos, tá? Então, seria 6 E a menos 40 vezes 35, 10 a menos 3. E essa corrente, ela dá menos 3 vezes menos 40 exponencial vezes 6. Ela dá aproximadamente 1,47 ampere, certo? Então, para esta situação, eu tenho que minha corrente vai ser 1,47 E a menos 9, né, que é a resistência, dividido 0,15, certo? Ou seja, que esta corrente, ela também é exponencial. 9 dividido por 15 dá 60. Tá? Se nós vemos esta situação aqui, ela é uma exponencial, certo? Observem a segunda figura. Então, os movimentos são muito... Para ver isso, é muito rápido, né? Porque são 35 milissegundos. Ou seja, eu não consigo fazer isso assim na simulação de forma rápida, mas eu consigo ver que efetivamente ela é exponencial, tá? Então, já consegui calcular essa parte. Agora, a última questão, certo? Me pedia calcular aqui. Vamos ver aqui. Eu preciso, já fiz a primeira, a segunda, certo? Eu quero calcular a energia armazenada no indutor e dissipada pelo resistor de 18, tá? É a última parte. Então, o C eu teria que esse resistor, ele só existiu, né? Observem aqui. O resistor só existiu num tempo entre 0 e 35 milissegundos, certo? E esta corrente eu já conheço, certo? Essa corrente foi 6 E a menos 40T, tá? Então, essa corrente chega em uma parte, divide para o de 18 e outra parte divide para o de 9, né? Então, eu vou fazer o divisor de corrente para calcular a corrente no indutor de 18. Bom, eu vou chamar aqui I2 melhor. Então, I2 seria a corrente I vezes o resistor oposto, né? Segundo nós já estudamos isso, dividido pela soma. Então, eu tenho 9 dividido 9 mais 18, que multiplica 6. Isso dá 2 E a menos 40T. Ou seja, que essa corrente que está passando pelo indutor, pelo resistor de 18, né? Naquele momento rápido. Então, a potência do resistor, né? Como eu coloquei ali no início, ela vai ser resistência vezes a corrente ao quadrado, tá? Então,
Isto seria 18 vezes 4, né? E E ao quadrado dá menos 80t, certo? E 18 vezes 4 é 72. E a energia para o resistor é a integral da potência em função do tempo. Ou seja, 72 integral entre 0, né? E 0,035 da exponencial. Que isso nos dá menos 72 dividido 80 exponencial menos 80t e avaliada entre 0 a 0,035. Então, menos 72 dividido 80 é a menos 80 vezes 0,035 menos é a 0. Então, 80 vezes 0,035 exponencial menos 1 vezes 72 dividido 80. Aqui dá 0,845 joule, tá? E vamos ver agora a energia do indutor. Para terminar, essa energia, o meio L, módulo da corrente do indutor ao quadrado. Ou seja, 0,15, né? Que é 150 dividido 2, e vezes a corrente do indutor. Olha, a corrente do indutor e ela é 6. O módulo seria 6. Então, 0,15 vezes 36 dividido 2, isso dá 2,7 joule. Qual é o valor percentual? Resistor e indutor. Então, no resistor foi 0,845. E 2,7. Isso dá 0,3129. Ou seja, que no resistor fica o 31%. Bom, dissipa 31% da potência, né? Total do circuito. Bom, gente, esse era o que queria mostrar para vocês. Muito obrigado.